fazer renda que eu te ensino a namorar. Olé, mulher, olé, mulher, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino. Localizada no agreste pernambucano, a 240 quilômetros da capital Recife, está o município de Poção. Com pouco mais de 11 mil habitantes, a cidade possui o maior e mais belo cruzeiro da América Latina, atraindo todos os anos milhares de romeiros que vêm em busca de paz espiritual e encontro com Deus. Tudo em meio a uma paisagem privilegiada em contato com a natureza. A Serra do Jacacará, no município de Poção, abriga a nascente do rio Capibaribe, que possui 248 quilômetros de extensão e, antes de seu encontro com o Oceano Atlântico, enriquece a paisagem da capital pernambucana. No dia 22 de agosto de 2011, Poção recebeu o título de capital da renda renascença, artesanato que teve origem na cidade de Veneza, na Itália, em meados do século XVI. Chegou ao Brasil com os portugueses e passou a ser ensinada em Olinda, nos conventos e colégios internos, pelas freiras. Chegou na cidade de Poção na década de 30, pelas mãos da artesã Maria Pastora. Foi Maria Pastora, foi para o Recife, para o Centro Santa Teresa e lá aprendeu. Depois que veio para aqui, ensinou a Lala. Mas era uma coisa bem restrita, era como se fosse um segredo. Aí depois Lala foi ensinando a outras pessoas, arrumou encomenda, aí fazia e entregava a Consuelo Trevas em Pesqueira. Depois foi se expandindo, aí levava para o Recife, vendia lá também. Depois as que aprenderam com Lala foram ensinando as outras pessoas, aí se expandiu. E hoje é a renda de Poção e da cidade vizinha. Quando surgiu a renda, fazia-se no salão, lá com as pessoas, tirava os riscos e fazia lá. Depois de muito tempo foi que foi as famílias, o povo, todo mundo fazendo. Depois que ela ensinou a muita gente, aí foram ensinando uns aos outros, aí se expandiu mesmo. A terra da renda é Poção. Pesqueira é porque depois aprenderam e como era um centro maior, se vendia mais na cidade de Pesqueira. Mas a renda mesmo é de Poção. Várias cidades que divulgam a renda renascença como sendo delas, mas a gente sabe que hoje até eu fui notificada com alguma coisa do Capibaribe, que foram em Poção e começaram a filmar a nascente lá, que a gente tem tantas riquezas, né? É a renda renascença, é a nascente Capibaribe, é o cruzeiro, que realmente não existe em nenhum lugar do mundo algo tão lindo quanto aquilo, que eu acho que a gente precisaria se unir as forças realmente, porque assim, para mim, se a renda renascença fosse bem divulgada, eu não precisaria estar tanto fora para vender, porque meu cliente, ele não está em Poção, ele não está lá, o pessoal, não vou dizer que eu não vendo lá, eu vendo, graças a Deus eu vendo bem também, mas a maioria da minha venda é feita externa, eu preciso de vendedor fora, eu preciso. Então, se a gente pudesse se tornar um polo como Santa Cruz como que as pessoas vêm até você, seria muito melhor para todo mundo. Que foi a divulgação do povo de Pesqueira mesmo, que fizeram feira, essas coisas, aí se expandiu e eles criaram essa ideia que era de Pesqueira, mas é daqui. Primeiro que o artesanato como um todo, né, é uma arte popular, é uma linguagem artística popular, e por ser uma linguagem artística popular, ela tem uma forte ligação com a tradição, isto é, com as nossas raízes, com o processo de formação da própria identidade. E no caso da renda renascença e daquela região de Poção e seu entorno, né, ela tem uma
uma clara força, né, de demonstração da criatividade, da engenhosidade, né, dos processos, inclusive, de inovação, né, que fazem com que populações ou grupos sociais pobres que nem têm acesso a tantos meios, tantos recursos, possam produzir uma arte tão criativa e tão tocante como um produto artístico mesmo, pela beleza, pelo belo como toda grande obra de arte. Mas tem também uma dimensão econômica. O artesanato é da cultura popular, entre as linguagens artísticas vinculadas à cultura popular do Brasil e no caso de Pernambuco em particular, que é movido por uma cadeia econômica, é movimentado e articulado por uma cadeia econômica muito expressiva, muito importante. É um produto artístico de relação direta com a população, com a própria identidade da população. O pernambucano se identifica com a renda que é produzida na região de Poção e a renda da Renascença. E isso faz com que essa atividade artística tenha algo que outras linguagens precisam lutar para conquistar, que é o próprio mercado e a cadeia que a sustenta. Então, essas duas expressões são muito importantes, são decisivas até como um produto artístico e que dá esperança de que isso continue por muito tempo. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, e depois de nós casar. A renda renascença, ela começa, na verdade, na cabeça de quem cria, né? A gente pega o papel vegetal, desenvolve o desenho, podendo ser uma aplicação, podendo ser uma toalha, podendo ser qualquer coisa. Digo, sou acostumada a dizer às pessoas que eu vendo, noiva, que eu faço qualquer coisa do jeito que elas quiserem, no formato que elas quiserem, porque a renda renascença nos permite isso. Então, assim, a renda renascença ela é desenhada no papel, no formato, no desenho, no design, no tamanho que é desejado por qualquer cliente, e a partir dali começa a renda renascença. Você tem o desenho, você coloca no paninho, fecha ponta, antes de pôr na almofada, você fecha ponto o lacê, para poder você ter um guia. O lacê é o guia. E entre um lacê e outro, com aquela agulha que a gente tem em casa, não é específica de renda renascença, é uma agulha realmente de prender botão que a gente tem em casa, começa a surgir a renda renascença, não pegando no papel, para que depois esse fecha-ponto seja solto e a renda renascença esteja solta. Meu nome é Severino Salvador. Eu comecei a trabalhar na renda de 8 anos. E naquela época que eu comecei a trabalhar de Renascença, era dividida as semanas para mim. Por causa que eu trabalhava no Renascença. Um dia eu tirava para o Renascença para trabalhar, outro dia eu tirava assim para a parte de cultura para ajudar meu pai e minha mãe. E com 2, 3 dias nós tirava para a escola. Naquela época o Renascença tinha mais valores, por causa que era o tempo do cruzeiro. E agora o Renascença não tem mais valores, o valor deles são pouco e caiu de metade, porque não tem mais a quem a gente vender. E quem a gente vender desapareceu de Poção. Então a gente fica com essa toda dificuldade. Vende barato. Tem pessoas que vendem que eu acho que só apura o material. Existe a necessidade de pagar aquele qualquer coisa e elas só apuram quase o material, mas vendem porque elas acham que a mão de obra delas não conta, né? E quem ganha mais são os que mandam fazer, né? Os que fazem. Aí esse vestido aqui, ele levou 5 peças e 5 no verde de linha, aí mais ou menos eu gasto em material, eu gasto a base de uns 40 pela aí, porque tá caro. No verde de linha com uma peça dá o quê? Dá 14 e pouco, aí fazendo a soma, né, acho que vai uns 40 pela aí. Aí quando for vender, acho que mais ou menos eu arrumo nele aqui em Poção, arrumo uns 400, uns 300, depende de quem eu encontrar também.
gosto muito de trabalhar, gosto de ficar muito aqui, fazendo renascença na calçada. Às vezes passa muita gente, fica olhando para mim, perguntando como é fácil, é difícil fazer isso aqui. Eu disse que não, só era pegar o rolo, botar no colo e fazer. Aí eu disse, se quiser aprender, eu ensino. Aí a mulher disse, não quero não, que me dá febre e dor de cabeça. A senhora não tem dor de cabeça, não de Goiás, a senhora, dá licença, deixa eu puxar minha linha. Eu tenho 5 filhas mulher. Nós trabalhávamos tudo em Renascença para fazer a feira. Aí no dia que não vendia a Renascença, zero feira. Quando não vendia no sábado, ficava para o outro sábado. E na semana eu fazia de novo, juntava. E no outro sábado vendia e já fazia a feira. Trabalhava de noite no candeeiro. Na minha casa não tinha energia, era no candeeiro. De manhã, quando nós amanhecia o dia que assoava o nariz, era preto da cinza do candeeiro. E assim nós foi vivendo. Eu comecei a trabalhar com 6 anos. Não tinha condições de comprar linha, trabalhava com fiapo. E linhavava a renda numas tirinhas de tecido e minha mãe me dava o fiapo e eu trabalhando. Eu olhava o povo trabalhando, minhas tias, mãe também fazia, aí eu aprendi com elas. E depois eu comecei a fazer umas encomendinhas para o povo, fazia mal feito, mas já consegui ganhar meu dinheirinho, já com 10 anos eu já trabalhava para comprar minhas coisas. E hoje eu me sinto feliz com minha renda. Me sinto feliz, porque é uma coisa que eu faço com amor. Eu trabalho todos os dias, trabalho até 11 horas da noite, me levanto de 5, 4h30, 5 horas. Antes de eu começar a fazer minhas atividades de casa, eu já dou uma trabalhadinha e trabalho o dia todo. Toda hora que eu chegar aqui eu estou trabalhando. O que acontece é que a renda renascença, por mais que a gente industrialize, ela é artesanal. Então a ideia foi bolar uma peça de que todo mundo pudesse ter acesso. Por isso que a gente tem uma peça mais em conta, é isso que eu gosto de dizer. Porque quando a gente trabalha com uma peça toda em renda, o trabalho da rendeira é muito maior do que fazer uma pala, que seria realmente o que a gente trabalha em série, porque é o que eu consigo dizer que eu trabalho como indústria, porque eu faço o desenho da pala, passo para as minhas rendeiras, elas fazem essas palas e segue o padrão que a gente pede para poder só aplicar na blusa de algodão. A fábrica inteira trabalhando tanto na parte dos teares, quanto na parte de bordado. E rendeiras são 5.000 rendeiras distribuídas em 10 municípios da região. Então, às vezes, dependendo da temporada, esse número aumenta ou esse número diminui, por exemplo, na seca. Então, muitos vaqueiros vêm fazer renda renascença para poder ajudar na renda familiar. Olá, meu nome é Adegilson, tenho 22 anos, moro na rua Martins de Freitas. Eu comecei a fazer renascença quando eu tinha 15 anos para ajudar a minha mãe, porque eu via que ela precisava. Muita gente já me perguntou se para que eu fazia. Eu falei que é para ajudar, que é um trabalho digno como qualquer outro. Eu sei fazer o ponto, a cianinha, torre, só isso. O resto quem termina é a minha mãe. Quem ensinou
senhora, isso foi Dona Lala, minha tia, irmã do meu pai. Eu adorava quando ela ficava fazendo. Eu dizia, ô tia, eu não vou aprender não, porque é tão difícil, tia, é tão bom. Aí ela dizia, bora, vamos fazer, chegue. Aí eu peguei minha vez e estou fazendo hoje. A gente faz isso aqui porque precisa, isso aqui é maravilhoso. A gente tem que fazer isso aqui porque precisa. Se nós não precisássemos, não tinha dinheiro. Quando a gente chega na casa da pessoa para vender, o povo não vai comprar com amor e carinho para a gente fazer a feira. É tão bom no mundo, por isso que eu adoro meu servicinho. Dou minha volta na rua, vou para a igreja, rezo e venho embora. Eu acho tão bom. Hoje em dia, ainda hoje em dia, eu tenho meu canto em casa de fazer a renascença. Se eu me sentar no sofá, em outro local, em outro sofá, a renascença não vai para frente. Eu tenho que trabalhar naquele canto que eu sempre trabalho. Eu acho que renascença para mim foi tudo na minha vida. Ainda hoje, se eu não trabalhar, eu estou sem nada. Eu tenho que trabalhar, porque ocupa muita cabeça. A gente trabalhar em renascença se ocupa muito, sabe? Não pensa. Olha, quando meu filho morreu, se não fosse a renascença, eu acho que eu tinha endoidecido. Eu fiz tanta renascença, que eu nunca fiz renascença daquele jeito. Eu trabalhava direto para não pensar. E tinha hora que não tinha jeito para não pensar. Não. A renda representa tudo. Representa tudo, porque é uma coisa que eu faço com amor mesmo. Eu me sinto bem, sabe? Me sinto bem. Eu gosto da renascença demais, demais mesmo. É uma coisa que eu faço com amor mesmo. É minha vida, minha renascença. Eu quero viver com 100 anos e eu quero trabalhar até quando Deus me der meus dias de vida, eu quero trabalhar. O reconhecimento desses territórios criativos, né, como a Renascença em Poção, né, ou o Barro em Tracunhaém, ou no Alto do Moro em Caruaru, ou da música e do frevo, especialmente do frevo em Recife e Olinda, ou da poesia popular no Pajeú, né? Esses territórios criativos e Poção e as nascentes do Capibaribe tem essa característica de ser um território criativo, né? O reconhecimento por parte do Estado desses arranjos econômicos, sociais e culturais que promovem a identidade dessa região é também uma forma de inclusão socioeconômica dessas populações que praticam essa atividade econômica de natureza cultural ou essa atividade cultural ou artística de caráter econômico para promover o próprio desenvolvimento do Estado. Então, a importância de ter Poção reconhecida como a capital da renda renascença é também uma forma de promover o Estado de Pernambuco, porque o desenvolvimento de todas as regiões do Estado ajuda no próprio desenvolvimento do Estado e, por isso, o Estado de Pernambuco, por exemplo, realiza a maior feira de artesanato do Brasil, a FENEARTE, que é um instrumento de política econômica para esse setor da cultura pernambucana, do artesanato. É a maior feira do Brasil e é uma grande alavanca para promover essa grande arte popular que é o artesanato pernambucano. Oh, mulher rendeira, mulher renda, chorou por mim não fica, soluçou vai no bornar.